O episódio 7 do anime Apaixonei pela Vilã marca definitivamente o início de um novo arco, assim como o próprio título do episódio diz, que finalmente é nos mostrado o tão aguardado momento do festival, onde vemos o café de gênero investido. Além disso, o anime também nos abençoou com um encontro entre Clay e Irae, com ela inclusive lhe entregando um presente, um amuleto de boa sorte, e que, inclusive, aparece nos encerramentos. Bora comentar sobre tudo o que aconteceu e não aconteceu no 7º episódio. Bom, como vocês estão? Eu espero que esteja super bem. O vídeo de hoje será bem mais corrido. Quero focar nos acontecimentos mais importantes e assim seguir. Já disse que era comentar sobre um corte que mencionei no vídeo passado. Pois bem, no contexto do 6º episódio não cairia bem mesmo se fosse para uma cena pós-crédito. Mas agora para o 7º episódio, coube perfeitamente. Também é válido ressaltar que o anime está dando alguns passos longos, cortando diversas cenas em relação à novel, mas como eu comentei anteriormente, não faz tanta diferença assim, já que de certa forma incentiva os fãs a querer correr para o material original, e que inclusive eu super recomendo a ler. Por outro lado, espero que um dos momentos mais divertidos que aconteceu na novel apareça no anime no 8º episódio, que é a Claire e Irae ficando presas num depósito. Por ser curto, cairia perfeitamente com uma cena pós-crédito, mas temos que aguardar para ver. Bom, esse episódio também marcou como tendo os maiores ataques beat a Claire. Em todos os momentos vimos ela toda envergonhada. Aos poucos, tudo está desenrolando. O 7º episódio teve início com um corte que eu tinha mencionado no vídeo passado, com Lane, Claire, Irae e os príncipes e alguns dos estudantes reunidos para um grupo que farão parte do evento de servidão aos clientes. Devo dizer que o início no geral foi bem icônico e super divertido, pois Claire descobre pela primeira vez um lado professoral, se assim pode dizer, da Lane, e todos ali presentes também ficam surpresos com o entusiasmo dela. Até o Lambert e a Irae não ficam de fora, e é fácil perceber que ela levou bem a sério o momento de instrutora de empregadas. Amei muito ver esse lado da Lane. Após o momento de euforia, elas finalizam o ar do treino, então Lane começa a lembrar de alguns momentos do passado da Claire quando ela era criança. Como todos sabem, Claire é uma pessoa complicada de lidar, e na época a família François estava contratando novas empregadas, e foi aí então que surgiu Lane. De início, a pequena Claire se recusou veemente à nova empregada, mas Lane soube escolher as palavras e no fim foi aceita rapidamente por Claire, e que atualmente pode-se dizer que ela se tornou quase como uma irmã, alguém da família François. Aliás, vemos muito disso nesse episódio mais à frente. Daqui para frente veremos o momento de tirar o fôlego e rir a todo momento. Bom, e finalmente o melhor evento da escola de Bauer dá início, com uma reverência do grupo principal recebendo os alunos que iriam apreciar a cafeteria de travestidos. Acho que nem preciso dizer o quanto Claire e Irae ficaram maravilhosas de ternos, né? Sem contar os príncipes, devo dizer que dei algumas boas risadas do jeito bruto do Road agir ao atender algum cliente. Além do Tenny, que ficou bem cabisbaixo com toda a situação. Um dos melhores destaques do evento, além da correria e a pequena presença da Helene em alguns momentos junto de Lane, foi a Misha pedindo para Claire atender uma certa mesa, que obviamente seria a da Irae. Foi incrível ver a reação toda empolgada dela ao ser atendida pela gloriosa Claire. Por outro lado, foi mais divertido ainda ver que além da Claire estar irritada, ela provavelmente deveria estar gostando de finalmente poder deixar a Irae na mão. Mas Lane estava de olho e o resto foi puro suco de casal fofo sendo melosos. Falando na Misha, antes mesmo do evento começar, o príncipe, ou melhor, não é tarde para chamar ele de ela, né? Bom, deixe aí nos comentários. Voltando, Yu chega em Misha e enche ela de elogios, fazendo ela quase derreter de vergonha. Um momento memorável para esse futuro casal. Fiquei de coração quente. Também foi apresentado alguns infortúnios durante o evento, com o primeiro sendo um aluno abordando o príncipe Yu para uma conversa e sendo ignorado para logo em seguida ser nos apresentado uma silhueta de alguma pessoa misteriosa. Bom, veremos quem será no próximo episódio. O outro foi apresentando o príncipe de outro império. Simplesmente chato demais. Ainda bem que a Claire surgiu para salvar a pele da Irae. Aliás, um destaque que vale salientar é a incrível capacidade linguística da Claire, já que ela desde criança aparenta ser fluente em outros idiomas. Voltando, agora que as coisas deram uma esfriada, elas vão para um local para descansar e logo Claire dá algumas dicas quentes para a E, sobre como é difícil ficar entre ricos e ingratos e que os desprezam mais do que tudo. E aqui vemos que por mais que Claire pertença à mesma classe que eles, ela sabe muito bem diferenciar suas palavras e a forma de agir. Assim que Claire fica a sós com Lane, vemos um pouco do passado da pequena Claire, e aqui percebemos que mesmo Lane sendo uma empregada comum e plebeia, não importa, Claire é tratada como alguém da família e sempre faz de tudo para proteger e sabe diferenciar o certo do errado, mesmo sendo uma pessoa de alta classe. Por fim, elas se divertem muito em uma loja de roupas, com a pequena Claire insistindo para que Lane se enturme e fique à vontade, mas logo toda a diversão é interrompida por um outro riquinho chato, tentando expulsar Lane do local e a desprezando só por ser uma plebeia. Claire, vendo isso, vai em defesa de sua mais nova empregada e resolve tudo no diálogo. Ao saírem do local, é percebido que ela, mesmo desde criança, não suporta esse tipo de gente, realmente uma dama de classe desde pequena. Voltando novamente ao camarim, se assim eu posso dizer. Para encerrar, a E simplesmente pede a mão da Claire para um passeio pelo evento escolar, algo que elas não tinham feito até então. Sem nem mais nem menos, ela aceita e ambas partem numa pequena aventura de escolta. Os momentos foram divertidos, com elas passando o resto da tarde inteira juntas, de mãos dadas em alguns momentos, e apreciando toda a festividade. O que vale o destaque é o momento de casa assombrada, algo do tipo, com Claire novamente morrendo de medo de entrar no local, mas também retrucando as palavras da Irae sobre ela não ter medo de fantasmas. No fim, elas partem para uma aventura sombria, e não demorou muito para Claire ficar agarradinha na Irae.
Outro também é o momento de tiro ao alvo, com Claire ganhando a maior recompensa e Araia no fundo com a pequena pelúcia. Depois de terem aproveitado o evento quase que inteiro, elas finalizam cansadas e Araia se prontifica para buscar algo para Claire beber. E aqui continua o problema que eu tinha mencionado anteriormente, o movimento plebeu. O mesmo aluno que tinha abordado Yu implica com Araia para que faça o mesmo, já que ambos são bolsistas na escola. Não demorou muito para que a Claire surgisse e interrompesse o problema que Araia estava quase se metendo à força. Acredito que no próximo episódio veremos esse movimento se intensificar mais ainda, junto com diversos problemas que isso irá causar. Ao retornarem ao local, Araia e Claire começam uma conversa daquelas, que de certa forma fica marcado, por ser triste e recompensador ao mesmo tempo. Claire continua indecisa sobre o quanto Araia é obcecada por ela, já que para Claire não faz nenhum sentido ela continuar apoiando seu romance com Tane, ao invés de ter seu próprio romance. Ficou um pouco confuso, mas de certa forma esse tipo de desenvolvimento funciona super bem, que é a heroína construir uma afeição com seu possível par romântico no futuro, e isso é muito diferente da Araia ser apenas uma amiga que está empurrando a Claire, totalmente. Para ficar bem mais claro e até para entender melhor o tipo de trama que Me Apaixonei pela Vilã se inspira, ao meu ver, é claro, eu recomendo assistirem Você Nem Imagina da Netflix e, se possível, ler o livro Ela Fica com a Garota. Bom, a trama dessas obras não são exatamente as mesmas seguidas por Me Apaixonei pela Vilã, mas o objetivo dela, sim. Retornando, Rae ainda enfatiza que Claire foi a pessoa que salvou seu coração. Poxa, nesse momento, literalmente eu chorei na hora, não teve como. A trilha sonora, o sorriso no rosto dela, tudo nesse momento foi magnífico. Após a longa conversa delas, Rae entrega um pingente barra amuleto da sorte para Claire. Aí, para quem não se lembra, esse é o mesmo amuleto que aparece em todos os encerramentos do anime, então daí já fica bem claro que será um baita presente para Claire. Não podemos esquecer que o episódio teve uma cena pós-crédito, onde o grupo principal estava cumprindo missões da cavalaria, como comprar algumas coisas. Bom, no meio do caminho, eles se deparam com um grupo de pessoas fazendo uma roda no meio do nada, e ali é dito que o Dedé, assistente do príncipe Yu, acabou por agredir um aluno, e o pior, utilizando magia, o que torna tudo um escândalo. Não irei me aprofundar em nada, mas fiquem preparados que nada irá ficar bem daqui para frente, já que todos os acontecimentos é causa daquela silhueta, o vilão que deve surgir no próximo episódio. Mas obviamente, não será nada fácil para ele conseguir o que quer. Vamos falar sobre os cortes que o anime fez em relação à novel, que são diversos, além do que eu mencionei no início do vídeo. Outro que vale destacar é a preparação das vestimentas, com Uraia comentando sobre como o mundo de Revolution tem muito em comum com a Inglaterra antiga, ou com as vestimentas da era vitoriana. Falando das vestimentas em si, Tane foi o que mais teve um descontentamento, diferente do Rod e Yu, que não se importaram tanto. Também é mencionado que a Lane ficou responsável pelo vestuário masculino e Araia com o feminino. Bom, não acho que estragaram ao não colocar esses momentos, mas ficaria legal se tivesse. Bom, queria continuar com as comparações em relação à novel ou mangá, porém são tantas que o vídeo pode se estender e muito, então recomendo irem para a Light Novel. Como sempre, eu devo ter deixado alguma coisa por fora, mas deixo o resto com vocês nos comentários. Aliás, o que estão achando do desenvolvimento do casal principal até agora? Irei ler todos os comentários. Bom, e por último de tudo, quero que vocês me sigam lá no Twitter, estou sempre ativo por lá, comentando diversas coisas, inclusive dos livros que eu estou lendo no momento. Aliás, em breve irei fazer uma lista na comunidade, não um vídeo em si, talvez no futuro, de livros sáficos que eu estou lendo no momento. Então, fiquem atentos aí. Bom, então por enquanto foi isso, eu agradeço muito por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Deve ter ficado algum confuso algumas partes aí, mas estou fazendo bem rápido esse vídeo. É isso, muito obrigado como sempre. Nos vemos na próxima segunda-feira.